Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, ontem aí, após o empate por 1-1 contra o Coritiba, o Vasco se prepara para o jogo do final de semana contra o Náutico, o líder da competição em São Januário. Vamos falar bastante da situação do Vasco na Série B. Também vamos falar do Diego Souza, hein? Tá surgindo informações aí que o Jorge Salgado estaria interessado na contratação do Diego Souza. Vamos falar bastante desse assunto e também aí se existe uma possibilidade de, quem sabe, até mesmo o Diego Souza e o Dedé voltarem ao Vasco. Mas antes, já sabe, né? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Bom, pessoal, ontem o Vasco empatou por 1-1 com o Coritiba lá no Couto Pereira, né? Um péssimo resultado devido à maneira que o Vasco tomou o gol, né? O Vasco tinha acabado de balançar a rede com o Germancano e logo em sequência, na falha do Vanderlei, um frangaço do Vanderlei, o Coritiba chegou ao empate. Também teve um grande erro grotesco do Andrei na marcação, que deixou o Léo Gamalho livre, ele escorregou na jogada e o jogador escolheu o canto e cabeceou e o Vanderlei, infelizmente, não conseguiu segurar a bola e tomou aquele frangaço e o Vasco trouxe um pontinho apenas para São Januário. Ficou aquela sensação de que poderia ter sido melhor, um empate bem amargo mesmo para o torcedor vascaíno, que estava bastante confiante que o Vasco iria entrar no G4 nessa rodada. Infelizmente o Vasco não conseguiu vencer o Coritiba e agora se prepara para enfrentar o líder da competição. O Vasco está hoje na 6ª colocação aí, com 17 pontos, vai enfrentar o Náutico aí em São Januário no próximo domingo às 4 horas da tarde. O Náutico, que está ganhando de todo mundo, lidera com folgas aí a Série B com 25 pontos, cara. É muito ponto, é praticamente quase 10 pontos à frente do Vasco aí na tabela. Se o Vasco quiser ser campeão aí da Série B, vai ter que vencer o Náutico aí, jogar bem para mostrar um bom futebol e quem sabe pro torcedor ter esperança que esse time vai voltar a vencer, porque tá complicado, né? O Vasco vem jogando muito mal nos jogos, apesar de ter vindo os resultados nas últimas partidas contra o Confiança, também contra o Sampaio Corrêa, mas a gente sabe lá no fundo que o Vasco não tá jogando nada, que esse time do Vasco é horroroso. E com certeza isso deixa o torcedor preocupado. Lógico que a gente sabe que esse time também não vai jogar bem, porque esse técnico Marcelo Cabo, ele é fraquíssimo, não é capaz de fazer esse time jogar bem, não é capaz de fazer o Vasco vencer com tranquilidade um jogo. A gente sempre sofre nos jogos. O Vasco pode jogar com um time que nem divisão tem, pode pegar aí um Bangu, Olaria da vida, que não consegue ter tranquilidade no jogo, e muito menos aí na Série B. O torcedor vascaíno vem sofrendo bastante com o Vasco nos jogos da Série B. Os resultados aconteceram em São Januário. O Vasco precisa conseguir os resultados fora de casa. Se não conseguir vencer fora de casa, não vai subir para a primeira divisão. Somente vencendo em São Januário não vai ser capaz, não vai ser o suficiente para o Vasco voltar para a elite do futebol. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação do Vasco, se você faria alguma alteração desse time aí. Marcelo Cabo bastante teimoso, ele não consegue fazer esse time jogar bola, cara, é impressionante. O time do Vasco não consegue. O ataque do Vasco é um ataque fraquíssimo, somente o Germancano que faz gol. Os jogadores não auxiliam tanto assim o Germancano. A gente vê o Gabriel Peck, que é o atacante em tese, para aproximar mais do Germancano, marcando lateral do adversário. O cara, quando o lateral esquerdo avança, o Gabriel Peck tá lá quase colado no Léo Matos para marcar o jogador adversário, e na hora do contra-ataque ele não tem mais fôlego e por isso o Vasco não tem força ofensiva. Isso daí ficou bem claro ontem na própria entrevista do Gabriel Peck, que o Marcelo Cabo mandou o time baixar a linha. Isso foi uma estratégia de jogo do Vasco, uma estratégia furada, na minha opinião, uma estratégia muito mal feita, porque o Vasco não tem fôlego para correr, fica esse time aí pesado dentro de campo. Ontem o primeiro tempo foi horroroso, o time do Vasco parecia que estava carregando um caminhão nas costas, não conseguia ter velocidade, não conseguia fazer uma transição rápida da defesa para o ataque, e por isso não criou chance nenhuma de gol no primeiro tempo. Só teve uma no início ali com o Gabriel Peck e mais nada. Se o treinador não entender que a equipe do Vasco é o time que tem a maior folha salarial da Série B, que é o maior time que está disputando a Série B, jogar recuado contra o Coritiba, meu amigo, é um absurdo. E é um absurdo, cara. Isso que esse cara não serve pra treinar o Vasco. Já venho falando aqui diariamente nos vídeos. Eu tô de saco cheio de ver jogos do Vasco, essa mesma porcaria aí. Esse treinador não faz nada. Ele não é técnico pra treinar o time do Vasco da Gama. Pelo que eu vejo aí nos jogos do Vasco, o Vasco parece que só tem uma estratégia: vencer na cagada. Essa é a grande realidade. Não consigo ver uma definição tática tão coerente assim no Vasco, porque é todo mundo atrás e o Germancano isoladão lá na frente, né? Todo mundo marca atrás da linha da bola, todo mundo corre atrás do adversário.
adversário e ninguém ajuda no ataque. Marquinhos Gabriel ontem morto dentro de campo, não conseguia correr. MT no primeiro tempo estava morto, não conseguia correr. E o Gabriel Peck era um que estava tentando se esforçar ali para auxiliar o Germancano. São grandes problemas no time do Vasco e com certeza a gente espera que isso seja corrigido, senão não vai voltar para a primeira divisão. Bom, pessoal, agora vamos falar aí da situação do Diego Souza, né? Hoje pela tarde se especulou bastante um possível retorno do Diego Souza ao Vasco. Segundo vários sites, segundo várias informações, o jogador estaria aí na mira do Vasco, a pedido aí do presidente Jorge Salgado. O Vasco teria feito uma sondagem ao jogador, nada além disso, né? O Vasco ainda não fez uma proposta oficial. O Diego Souza está praticamente de saída do Grêmio, apesar de eu acreditar que ele não vai fechar com o Vasco. Não acho que ele vai voltar para o Vasco agora. O jogador tem contrato com o Grêmio, mas não irá renovar e já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Como eu já falei aqui nos outros vídeos, né? O Diego Souza esteve aí a um passo de voltar para o Vasco, mas preferiu ir jogar no Botafogo, jogar no Fluminense, jogar no Sport, jogar no Cruzeiro e não voltou para o Vasco, jogar no próprio Grêmio e não retornou para a Colina. Eu não acho que ele vai voltar agora para o Vasco. Jogador ainda, mesmo com a idade avançada, com 36 para 37 anos, o jogador tem um alto salário fora dos padrões do Vasco. Não sei se ele vai vir agora, talvez tentar ali uma rescisão de contrato logo com o Grêmio e vir jogar com a camisa do Vasco. Eu acho muito pouco provável que isso aconteça, que ele seja reforço para o Vasco para a segunda divisão, a menos que ele seja contratado para a próxima temporada. Isso se realmente acontecer uma volta do Diego Souza. O fato é de que realmente o jogador pode assinar um pré-contrato e com qualquer time, pode assinar inclusive com o Vasco, só que eu acho complicado. E o seu empresário já veio a público e desmentiu que o Vasco ainda não fez nenhuma proposta oficial para contratar o jogador. E vamos aguardar ver se esse interesse vai esquentar mais, se o jogador vai querer voltar a vestir a camisa do Vasco ou se ele vai para outro time. Mesma situação passa aí o zagueiro Dedé. O Dedé que deu entrevista falando a respeito da sua situação como jogador, se ele vai voltar a jogar e como que ele vai voltar a jogar. Ele tem ciência que o contrato que ele assinar com o próximo clube dele vai ser um contrato de risco. Nenhum time vai oferecer aí ao Dedé um contrato aí válido por 3, 4 temporadas e com certeza todos não apostam tanto assim no Dedé devido às suas lesões, as graves lesões que tiraram ele dos gramados aí nos últimos 5 anos. Desde que ele saiu do Vasco praticamente, o Dedé não foi jogador de futebol, ele ficou mais no estaleiro do que dentro de campo. E com certeza isso interfere demais na atuação dentro de campo do jogador. Mas se ele voltar a ser o velho Dedé, o Dedé que a gente conhece, que a gente viu e chamou de mito, com certeza seria um reforço para qualquer time aí do Brasil, até esses times aí que tem grana. O Dedé é o melhor zagueiro que temos hoje no futebol brasileiro. Se ele jogar bola, se ele jogar o que sabe, com certeza ele é zagueiro nível de seleção. Se tem zagueiro lá com 40 anos, titular da seleção, o Dedé com certeza volta para a seleção, jogando em alto nível, se ele quem sabe tiver uma oportunidade. E o Vasco surge, lógico, como um caminho natural aí para o Dedé voltar, até porque foi revelado praticamente na Colina, apesar de ter uma passagem lá pelo Volta Redonda, mas foi o Vasco que revelou ele praticamente para o futebol nacional. E é um jogador que o torcedor tem um carinho gigantesco, espera o seu retorno. Só que vem se falando aí em interesse de Flamengo, de Santos, de outros times aí, e pode ser que o negócio venha a melar caso ele tenha interesse em defender as cores desses times. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação do Diego Souza e do Dedé, se você acredita num retorno desses jogadores. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaínas a todos.